Chegou agora? Rola a iniciativa então! Hoje vou falar sobre como descrever cenas para seus jogadores. Então fique ligado que eu vou te mostrar a estrutura delas e já vou dar um adiantar. Nunca, mas nunca mesmo comece pelo inimigo. Não faça isso e eu vou te explicar por quê. Vem comigo. Eu sou o Ale Petroni e você está no Cafofo do Necromante. Descrever uma cena é essencial para o RPG e também principalmente para os jogadores, para eles saberem aonde eles estão entrando e poderem imaginar a cena deles, por mais que tenha um mapa visual dentro de um jogo online ou se você estiver numa mesa, eles poderem imaginar. Mas é muito importante, independente se você gosta de descrever a sua cena, planejando ela antes ou de improviso, é muito importante que ela siga uma estrutura. Por quê? Porque independente do modo que você narre, o cérebro funciona de uma determinada maneira para captar as mensagens. Então, fique ligado que eu vou te falar por que você nunca deve colocar a descrição do inimigo logo de cara. Se você coloca ele logo de cara, imagina seus jogadores estão lá andando na dungeon, tal, na masmorra, abrem uma porta e você descreve. Ao abrir uma porta, vocês se deparam com uma enorme quimera. Acabou, amigão. Ninguém mais vai estar prestando atenção em você. Ou eles vão começar a discutir qual é o plano de ataque, ou se eles vão discutir se eles correm, se eles têm a magia. O mago já vai começar a pesquisar a magia para ver o que ele solta. Então assim, por mais que nenhum deles abra a boca na mesa, dentro da cabeça deles, eles já vão estar pensando qual vai ser o passo. E olha, digo mais, se bobear, alguém rola iniciativa ali antes de você mesmo pedir, tá? De tão empolgado que a pessoa já vai estar. Então, a partir do momento que você falou que tem uma enorme quimera, eles já não vão prestar mais atenção em nada do que você colocar dentro desse aposento. Então, o ideal é o quê? Que você comece pela descrição do que eles visualizam, do que eles sentem no momento que eles abrem, e depois você coloca aí o inimigo, o personagem que eles vão ter que interagir, o que quer que seja que tenha aí para fazer dentro desse local, você deixa para o final da descrição, para que eles possam ver. Gostou da dica? Legal, né? Tem mais dicas, tem bem mais que eu vou dar para vocês de como narrar. Só que deixa aquele like pra gente ficar sabendo se vocês estão curtindo, tá bom? Bota ali um likezinho pra nós. A outra parte da dica é quando você for descrever o local, não coloque muita coisa na sua descrição. Independente de você gostar de uma descrição mais imersiva ou não. Por que isso? Primeiro, vamos imaginar que se tiver um confronto lá dentro, você está passando de um turno para uma rodada. Ou seja, é menos tempo do que se ele estivesse andando apenas por um corredor, onde você pode fazer uma descrição, porque seria um tempo maior que ele teria para olhar caso não tivesse nada. Por que você vai fazer essa descrição mais curta? Porque teria um tempo menor. Imagina que seria mais ou menos você abrir a porta e você ter 6 segundos para olhar dentro do ambiente. Você não vai reparar nos detalhes, você vai reparar no superficial, no que chama mais atenção, né? E principalmente se tiver um inimigo, logo após você bater o olho, o seu foco vai ficar no inimigo. Então, pense direitinho quando você for fazer a descrição, independente se você gosta de estruturar ou improvisar. Aí vem o pessoal que gosta de imersão, que gosta de detalhes. Eu adoro detalhe, meu grupo gosta, isso é essencial. Você está falando para eu não colocar? Não, não é isso que eu estou falando. Se seu grupo curte uma descrição estilo Tolkien, faça. Só que faça na hora certa ele. Se você está tendo um confronto, se você vai ter algo importante, não adianta você descrever toda a sala naquele momento. Muito vai se perder. Se você colocar muito detalhes naquele momento, os jogadores vão acabar não absorvendo tudo que você falou. Então, foque no principal, foque em algumas coisas para chamar a atenção. Então, vou dar um exemplo. Entrou num aposento e tem uma lareira muito bonita com uma mesa. E ao fundo dessa mesa tem um cara encapuzado com uma enorme espada nas costas. Pronto, você já deixou claro o que tem e o que chama mais atenção. Ah, mas meus jogadores gostam que a lareira seja detalhada. Ok, coloque na hora que ele for explorar o ambiente, após interagir com aquele personagem que tem dentro da sala, seja combate ou não, tá, pessoal?
Isso daí é independente. Você vai lá, aí você descreve quando ele for examinar a lareira, que ela tem detalhes em um carvalho, que vem de apenas um bosque X, que tem, você percebe que tem alguns escritos numa língua que você não reconhece. Aí você brilha, amigão. Aí você faz a sua descrição. Por quê? Fica muito mais real. Imagina que eu abro uma porta a 12 metros da lareira e eu consigo perceber que ela é de um carvalho, de um bosque específico com letras entalhadas. Não dá, eu tô a 12 metros de distância. Tá? E outra, a primeira coisa que vai me chamar a atenção mesmo vai ser a pessoa que está lá dentro. Ou o monstro, o que quer que seja, tá? Então, você vai estar fazendo isso, vai ficar muito mais real o seu jogo. E eu não estou falando para você tirar a sua descrição, a sua imersão, isso que a sua galera curte. Meu, se a tua mesa curte, faça. Se sua mesa é menos de descrição, também siga essa estrutura, não é muito difícil. Mas é legal você ter alguma descrição, até mesmo para o pessoal que só curte combate. Saber por onde ele pode se movimentar, por mesa que pode subir, alguma coisa que pode usar para se proteger. É legal você ter aí uma descrição por cima, tá? E deixe os detalhes para investigação, até para forçar seus jogadores a investigarem os locais. Porque se você descreve demais, se você já dá todos os detalhes, e vamos dizer que você colocou mais coisa para eles acharem, eles não vão procurar. Você já deu vários detalhes, ele vai achar que ele já viu tudo. Então ele não vai procurar e às vezes você pode ficar frustrado, porque você colocou coisas legais ali e eles nem ligaram, passaram direto. Então isso vai forçar com que seus jogadores comecem a ser um pouco mais... que eles explorem um pouco mais, tá bom? Então aí algumas dicas aí para você segurar o pessoal quando você estiver narrando as suas cenas. Tô aqui para ajudar, estamos trazendo a minha experiência de muito tempo de mestre de RPG para ajudar a mesa de vocês. Se fez sentido, galera, use. Se não fez, volta no próximo vídeo, quem sabe eu acerto com você. Não se esqueça, se você curtiu o vídeo, se inscreve aqui no canal e se tiver alguma coisa que vocês queiram saber, mestres, manda no comentário, eu faço um vídeo sobre isso. Ah, às vezes eu não sei que isso é uma dúvida de muita gente, às vezes pra mim é muito claro, mas pra outras pessoas está em dúvida. Como eu tenho dúvida em outras coisas e tem gente que é muito claro. Então, até a próxima e que rolem os dados!